Bom dia, bom dia a todos. Eu sou a Sinara e hoje eu tenho a honra de receber o embaixador da Carta Brasileira para as Cidades Inteligentes, Érico Przeibilovics. O Érico é doutor em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, a FGV, 2019. Érico possui mestrado e graduação em 2010 em Administração pela PUC Paraná. Pesquisador do tema Cidades Inteligentes, coordena o projeto de pesquisa sobre o tema Cidades Inteligentes. Já chegou o nosso entrevistado aqui. Olá, Érico, prazer, que honra recebê-lo aqui. Bom dia a todos. Olá, bom dia, Érico. Oi, bom dia, Sinara. Tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Sim, tudo Que bem. honra, que honra recebê-lo aqui. Eu estava falando do teu currículo, vou pedir licença para continuar falando do teu currículo. O Érico trabalhou como assessor para cidades inteligentes e governo eletrônico na Prefeitura de Curitiba. Atua como pesquisador associado do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo da FGV, onde participou e coordenou projetos nacionais e internacionais de pesquisa sobre cidades inteligentes, governança urbana inteligente e oportunidades de mercado de soluções para cidades. Os principais interesses de pesquisa do Érico são uso de tecnologia por governos, cidades inteligentes e governança urbana inteligente. Que honra estar contigo aqui para saber mais do teu trabalho e desse projeto lindo que tu está desenvolvendo, Érico. Então, por favor, começa nos contando sobre a tua obra. Tá. Primeiro eu quero agradecer, Sinara, o convite, a oportunidade de estar conversando com você e com quem está nos assistindo, nos vendo. Obrigado mesmo pela oportunidade. Bom, eu venho estudando o tema de cidades inteligentes aí há pelo menos aproximadamente 5 anos. Eu comecei isso lá na Prefeitura de Curitiba, quando eu tive a oportunidade de começar a fazer um trabalho de desenhar um modelo de cidade inteligente para a prefeitura. Esse tema me encantou e me levou a fazer o doutorado nesse tema, então aí eu fui para a FGV, fiz meu doutorado nessa área, com foco em cidades inteligentes e governança das cidades inteligentes, e que me trouxe até aqui, nesse momento que a gente está agora, né? Tive a oportunidade de fazer várias pesquisas nessa área, e é uma honra estar podendo compartilhar com vocês. Que bom, Érico. Me fala um pouquinho do que te levou assim, a publicar. Como é que foi esse início? Assim? Conta um pouquinho do início do trabalho. Tá. Eu fui um pouco influenciado pela minha supervisora. Eu acho que ela plantou a sementinha, assim, sobre investigar essa questão do uso de tecnologia da informação por governos, e o tema me encantou de fato. E aí eu comecei a desenvolver algumas pesquisas de início, eram mais voltadas para entender como que as prefeituras usam tecnologia da informação internamente nos seus processos administrativos. E depois surgiu o tema de cidades inteligentes, né, que é um tema um pouco mais recente. E aí eu fui para essa área para entender como a tecnologia também ajuda na gestão urbana das cidades, numa forma mais ampliada, que não só internamente na gestão municipal. A gente teve vários projetos, um deles em 2015 a gente desenvolveu uma pesquisa no nível do Brasil todo, que o resultado saiu no formato desse livro, né, que é Smart Cities, Transformação Digital de Cidades, em que a gente foi a minha primeira grande pesquisa para falar sobre o tema de cidades inteligentes, assim. E foi super interessante, porque a gente teve a oportunidade de
fazer visitas e conversar com gestores públicos de mais de 15 cidades no Brasil, e mais de 80 entrevistas com especialistas da área e da administração pública. Então, aí foi um trabalho muito, muito legal mesmo. Vocês partiram, então, dessas entrevistas, desse diagnóstico? Para essa pesquisa que é a transformação digital de cidades, a gente recebeu uma demanda, na verdade, de uma empresa privada que ela gostaria de entender como que o conceito de cidade inteligente estava se sedimentando no Brasil. E aí a gente fez essa pesquisa simultaneamente aqui no Brasil e na Espanha. Um outro grupo de pesquisa estava trabalhando com a mesma temática, sobre a demanda da mesma empresa. E a gente teve, então, essa parceria com a Espanha e desenvolvemos em conjunto, aqui no Brasil e na Espanha, a pesquisa. Uhum. E a gente gostaria de entender, na época, né, lá em 2015, como que estava se construindo o conceito de cidade inteligente, qual que era a perspectiva e como isso estava começando a surgir aqui no Brasil. Entendi. Alguém falou que estava cortando aqui, vamos ver. Melhorou? Tá. Vamos ver se melhorou. Tá todo mundo ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Eu te ouço bem, Sinara. Ok, a Silvana disse que ok, que tá ok. Então vamos continuar. A Marcinha também disse que tá ok. Ana Cláudia, obrigada, pessoal. Que bom. Bom, e me conta, então, sobre essa metodologia de indicadores. Me fala mais sobre ela. Tá. Bom, teve uma trajetória para chegar até esse projeto que eu estou trabalhando agora, né? Só para terminar, então, em relação a outra pesquisa, né? Uhum. A gente, em 2015, que a gente publicou tem essa publicação do livro, a gente chegou a algumas conclusões interessantes na época já e que talvez refletem até hoje como está a questão de cidade, esse tema no Brasil. Uhum. A gente viu que o tema é muito fragmentado, então falar sobre cidades inteligentes é um tema que ainda tem percepções diferentes do que isso significa. Uhum. Depende do gestor e da sua visão, você tem diferentes perspectivas do que é cidade inteligente. Então, é difícil falar de um conceito único para cidades inteligentes, cada cidade pode construir o seu próprio conceito, tem sua própria perspectiva. Sim. O que a gente viu é que, nesse contexto, algumas coisas são sempre comuns, né? Você, então, pensar na cidade de uma forma abrangente, não só em tecnologia, mas em todos os aspectos que estão envolvidos com a cidade. Usar a tecnologia como uma ferramenta, né, para a gestão da cidade. E no Brasil, especificamente, tem uma questão que a gente tem desafios históricos para serem superados, né? Uhum. A gente ainda tem nas cidades as questões de falta, às vezes, de saneamento, a falta de habitação adequada, por causa do processo de urbanização, inclusive, que a gente teve, que foi um tanto desordenado, né? Uhum. E a tecnologia vem com esse papel de poder ajudar, inclusive na solução, né, nessas questões que são históricas do Brasil, mas que também faz parte de resolver questões que são atuais, como, por exemplo, mobilidade, questões de economia, de como buscar novas formas de renda para as pessoas. Então, isso é bem interessante. O desenvolvimento social, né? Na verdade, ela envolve o desenvolvimento social. Sim, e além disso, a gente viu também que para a população, que a gente também fez questionários com mais de 1.600 pessoas,
via online, era um conceito ainda pouco conhecido da população, e isso é interessante que tanto aqui no Brasil quanto na Espanha os resultados foram muito semelhantes, assim, tanto aqui quanto lá era pouco conhecido, e um trabalho inicial que tinha que ser feito é isso, né? Contar para as pessoas o que é cidade inteligente, o que isso significa para a vida delas. A Andréia entrou agora e ela fala sobre isso, sobre a questão que a cidade inteligente, ela envolve não só a tecnologia, mas a participação da população. Então, as cidades inteligentes são aquelas que têm mais qualidade de vida, né? Mas elas sempre buscaram ser inteligentes, mesmo na antiguidade, né? Sim, a participação das pessoas é fundamental. E construir essa visão, o que se quer chegar, primeiro, tem que ser feito em colaboração com as pessoas, tem que entender qual é a demanda da cidade, da população que vive naquele ambiente, né? Então, buscar em parceria com a população, com os outros atores que fazem parte da cidade, também as empresas, prestadores de serviços. Isso é super importante para, inclusive, criar uma legitimidade do caminho que a cidade decide tomar. Então, essa é uma questão super importante. E pensar nas soluções que sejam também para a cidade, para a população, né? Você tem que colocar o cidadão em primeiro lugar. Tem que colocar no centro da atenção. Ele tem que ser o principal beneficiário das ações, tem que melhorar a qualidade e as condições de vida para os cidadãos, as pessoas em geral. A gente podia... deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na minha tela o trabalho do Érico. Eu conheci a partir de uma apresentação dele que eu gosto muito. Então, eu queria, Érico, que tu falasse dessa tríade. Tá. Bom, seguindo a minha trajetória de pesquisa, né, terminei meu doutorado e aí surgiu a oportunidade desse projeto, que é no CTI Renato Archer, em Campinas, onde eu comecei trabalhando como pesquisador e agora eu estou como coordenador técnico do projeto de pesquisa, e até eu agradeço todo o pessoal lá do CTI, meus colegas pesquisadores que estão nesse projeto junto comigo, a participação deles é fundamental para a gente ter chegado nesses resultados que eu tenho aí, posso apresentar. Mas esse modelo que a gente está trabalhando, né, ele é fundamentado, então, no tripé do desenvolvimento sustentável, que é padrão, assim, então, é pensar a cidade a partir do seu desenvolvimento equânime, né, tanto nos aspectos econômicos, ambientais e socioculturais. Então, para se ter uma cidade inteligente, você tem que ter um desenvolvimento sustentável, né, e que garanta as condições atuais e futuras das gerações. Então, esse é o tripé, né, da sustentabilidade. E, a partir disso, como é que a gente pode usar a tecnologia para melhorar nessas dimensões? Então, como é que a gente pode avançar na melhoria do desenvolvimento sustentável nesses três aspectos, usando tecnologia da informação como uma ferramenta? Então, esse é o arcabouço por detrás do modelo. Que interessante. O modelo ele é baseado no modelo internacional, que é da União Internacional de Telecomunicações, e esse modelo ele foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes locais, em diferentes países, e o que a gente fez aqui é uma adaptação. O modelo inicialmente prevê que a cidade pode ter 5 estágios de nível de maturidade. Se você voltar, acho que no outro até fica melhor para o pessoal ver, que está pequenininho, né? Isso. O modelo inicialmente ele prevê que a cidade pode ter 5 estágios, 5 níveis de maturidade, até a gente desenvolveu aqui para o Brasil
a gente fez uma ampliação disso que levou-nos a ter 7 estágios, né? Então, o primeiro deles é o adesão, o engajamento, e aí depois você segue pelo planejamento, a integração, desenvolvimento, até chegar numa otimização dos estágios de maturidade de uma cidade. Uhum. E além disso, também, o modelo original, ele fala em que a cidade precisa se preparar também em termos de planejamento de onde quer chegar, né? E esse planejamento envolve estabelecer uma estratégia de cidade inteligente, pensar quais são as infraestruturas necessárias, que envolve tanto uma infraestrutura de tecnologia quanto uma infraestrutura urbana também, que é super importante. Como pensar os dados na cidade. Então, a gente sabe que cidade inteligente, o uso de tecnologia gera muito dado, né? O tempo todo a gente está gerando dado e pode ser utilizado, inclusive, para o desenho de políticas públicas. Então, é pensar como fazer a utilização correta desses dados também. Pensar quais serviços e aplicações vão ser priorizados para a disponibilização das pessoas e para melhorar a qualidade de vida, né, nesses aspectos do desenvolvimento sustentável, e fazer o monitoramento disso, inclusive com a participação das pessoas, para saber a satisfação e entender quais são as necessidades das pessoas e de outros stakeholders. E aí, assim, nesse processo todo, né, que isso, na verdade, é um modelo de diagnóstico da cidade, a gente consegue dar um nível de maturidade para a cidade, atribuir um nível de maturidade, que vai desse nível 1 até o nível 7, e dependendo de qual é o estágio que a prefeitura, a cidade está, ela pode desenhar políticas públicas para essa área que são mais aderentes à necessidade local, né? Que respeitam a diversidade local, que respeitam a trajetória e a necessidade local da cidade. Isso é uma coisa muito importante, Érico, que eu achei que foi um destaque de todos que eu ouvi, assim, de todas as pessoas que eu ouvi falando sobre cidades inteligentes. Tu foste aqui e colocaste melhor essa questão da necessidade de entender o processo de cada cidade, né? Sim. E isso a gente viu nessa pesquisa e nas outras pesquisas que eu também fiz, que quando você está desenhando política pública, você não pode pensar de forma homogênea. Tem que pensar voltada para o contexto local. A gente sabe que algumas características, elas se repetem, né? Às vezes dependendo do porte, do município, ou dependendo das características socioeconômicas, das características que são próprias da cidade, né? Então, algumas coisas se repetem, mas outras são específicas, e você tem que pensar em uma política pública que seja mais aderente à realidade local. Se não pensar dessa forma, assim, políticas públicas homogêneas que tratam que os municípios têm, por exemplo, as mesmas capacidades institucionais, elas acabam não surtindo o efeito desejado no final. Isso que eu queria que tu falasse sobre essas capacidades institucionais. Eu não consigo colocar toda a imagem. Deixa eu ver se eu consigo colocar toda. Ficou muito pequenininho ali, ó. Talvez, mas eu tô tapando um pouquinho dos indicadores. Eu queria que tu falasse essa questão dos componentes institucionais. Tá. Isso foi a pesquisa que a gente fez. A gente visitou 5 cidades nesse processo de desenvolvimento da metodologia. A gente gostaria de visitar mais, a gente tinha planejamento, mas inclusive por problemas contextuais da pandemia, que restringiram toda a mobilidade, né, nesses últimos meses, então a gente não conseguiu visitar mais cidades. Mas a gente percebeu já a partir disso, e também de estudos bibliográficos que a gente fez, levantamento de literatura, que construir capacidades institucionais voltadas para a transformação digital da cidade é super importante, né, e é essencial também. Então,
não é só implementar a tecnologia, mas é construir essas capacidades institucionais na gestão pública municipal que permita, então, você fazer um processo de transformação digital mais robusto, né, digamos assim. E essas capacidades, esses componentes das capacidades institucionais, a gente elencou alguns, assim, que a gente identificou que são os mais relevantes nesse contexto, tá? Uhum. Acho que se você quiser colocar aquela imagem dos que têm capacidades institucionais, fica legal para falar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não. É esse aí. Tá. Eu acho que eu Eu fui acho que é o aqui. Aqui. isso. Ele tá pequeno aí, né? Mas Uhum. eu posso ir explicando os Isso. pontos. Ó, eu fui repartindo, mas ele não consegue, na imagem, ele não capta tudo. Mas é bem interessante, é muito interessante essas capacidades É, institucionais. é. O tema de capacidades institucionais, na verdade, ele é muito mais amplo, né? Falar em capacidades institucionais da gestão pública municipal, você envolve outras coisas também. Aqui está focado apenas para essa questão de cidades inteligentes e que aí a gente tem uma definição bem restrita, né? Então, que é pensar, né, nessas 5 áreas, em estratégia, infraestrutura, dados, serviços e aplicações e monitoramento. Uhum. E com essa perspectiva de que isso são condições para que a prefeitura consiga utilizar a tecnologia da informação e seguir um caminho de transformação digital. Uhum. E aí, em cada uma dessas cinco áreas, né, desses 5 verticais, a gente elencou quais são os componentes essenciais. Então, a Uhum. gente tem, por exemplo, em estratégia, pensar e implementar processos de governança colaborativa na cidade, que Exato. volta ao tema que a gente falou, né, que é a participação das pessoas, de outras instituições, e quanto maior o número de atores que participam nesse processo de planejamento, é melhor, sim, se torna mais robusto e o planejamento se torna mais aderente ao que é a necessidade da cidade. Então, um dos componentes é esse, é a governança colaborativa. Uhum. Aí, Excelente. e aí a gente tem governança tecnológica, né? A governança tecnológica é pensar de forma ampliada como eu vou fazer as relações de tecnologia e como fazer essa governança, identificando as prioridades de uso de tecnologia na cidade. Uhum. O planejamento por si só, que esse planejamento pode estar nos instrumentos tradicionais de planejamento da cidade, né? Como o plano plurianual, como o plano diretor, um plano diretor de tecnologia da informação. Então, inserir nesses planos a perspectiva de como a tecnologia pode ajudar no desenho das políticas públicas, né? Uhum. Mas também pode ser que a cidade queira desenhar um planejamento específico para a cidade inteligente. Uhum. Então, é desenhar também planos estratégicos de cidade inteligente voltado para ter um caminho, né? Ter uma direção. Uhum. O outro item que ainda está nessa pauta de estratégia é pensar num segmento de políticas públicas. Isso tem a ver com a avaliação e monitoramento da política pública em si, e a partir disso, tirar proveito para melhorar o próprio planejamento. Uhum. Então, é como utilizar essas informações para melhorar o próprio planejamento. E uma questão que é super importante é pactuar na cidade uma visão e um conceito de cidade inteligente comum. Uhum. Então, enquanto se eu sou gestor público, se eu estou na cidade, qual é a minha visão e qual é a minha perspectiva sobre cidade inteligente, né? Eu acho que e ter isso segmentado para todos, sedimentado para toda a gestão pública e para todos os cidadãos, isso é fundamental, né? Para entender aonde a gente está e para onde a gente quer ir. Uhum. Essa questão de onde estamos e onde queremos ir é uma questão bem gerencial, né?
de gerência de cidade, né? E gerência de gestão pública, né? Dentro da gestão pública, né? É, Por sim, favor. e também de construção de política pública, né? Uhum, Para saber, para priorizar qual é. Sim, eu vou focar em educação, em saúde, eu vou melhorar a qualidade de vida dos meus cidadãos, como, né? Vou melhorar as condições de vida do cidadão, como? Ah, vou melhorar a mobilidade, a tecnologia vai ter qual papel nesse processo todo? uhum. Sim. E a questão dos dados também. Eu queria que tu falasse um pouquinho dos dados. Eu acho que eu não consigo colocar dados aqui. A questão da transparência, da digitalização das bases de dados. Isso eu acho que algo que está hoje muito em voga, principalmente por causa da pandemia, mas que se mostra essencial para o futuro da administração pública. Sim, sim. A questão de dados, primeiro, uma primeira questão que tem que se pensar é a privacidade, né? Uhum, Como garantir a privacidade no uso dos dados que são gerados numa cidade inteligente a partir do uso de tecnologias? A privacidade do cidadão, a privacidade das informações municipais. Então, é uma questão super importante. Ter políticas, então, internas na administração pública, dizendo como se vai se dar a privacidade dos dados, como que vai tratar isso, é super importante e que precisa, talvez, não apenas internamente, mas no âmbito geral, assim, né? Para desenhar, inclusive, aí planos, formas de coleta, armazenamento e tratamento dessas informações. uhum. Então, acho que é fundamental pensar nisso. E a gente sabe que a tecnologia de informação gera dados o tempo todo, né? Sim. São dados desestruturados e tal. O outro ponto que é super importante é pensar também na propriedade desses dados, né? Vamos pegar um exemplo. Você tem um sensor num poste de iluminação pública que ele está coletando informações sobre... ele pode, né? Pode estar, né? Pode Pode ter estar. várias funções. Ele pode estar coletando informações do meio ambiente, do tráfego na cidade, de quantas pessoas passaram por aquele local, sendo que aquele poste lá, por exemplo, é uma concessão para uma organização ou para uma empresa, né? Então, uma preocupação que a cidade tem que ter é sobre também a propriedade dos dados. Quem que é o proprietário desses dados? Então, Uhum. na minha opinião, eu acho que sempre tem que ser a administração pública, né? Sim, Os dados são públicos, são gerados a partir de serviços públicos, então o proprietário tem que ser o poder público municipal. perfeito. Né? E aí, pensando nas coisas mais práticas para a cidade inteligente, eu acho que essas são duas questões de pano de fundo fundamentais. Mas aí pensar também, como eu vou utilizar esses dados para fazer uma gestão pública baseada em dados e baseada em informações? E aí que é super importante de ter bases de dados digitalizadas, então pensar na digitalização dos dados, no armazenamento, e no tratamento dessas informações é super importante, por isso que, inclusive, é um dos aspectos que está ali, né? Digitalização das bases de dados. E um passo, não sei se não precisa ser exatamente em nível escalar, né? Mas pensar também como eu vou fazer a integração e a interoperabilidade dos dados, dessas bases de dados. Eu vou ter bases de dados únicas, então, por exemplo, para facilitar a própria gestão municipal. Às vezes, o que acontece, né? Cada secretaria, cada vertical da cidade tem o seu próprio banco de dados. Então, aí Sim. você tem o cadastro do cidadão, da pessoa no sistema da educação, para saber se as pessoas estão, quem que utiliza
a escola pública, aí você tem um outro cadastro das mesmas pessoas lá no posto de saúde, que é da Secretaria de Saúde, que presta serviço para as mesmas pessoas. Então, é como fazer a integração dessas bases de dados para que torne a gestão mais eficiente e mais proativa, né, responsiva para as necessidades, para fazer, inclusive, cruzamentos de informações. Perfeito, acho que tu já respondeste, vamos ver se a Andrea entendeu respondida. A Andrea fez a pergunta, como tu entende o cadastro territorial? Como o cadastro territorial pode ajudar? O cadastro territorial, né, ou todo os sistemas de informação de geoprocessamento, né, de georreferenciamento, também é uma coisa muito importante para a cidade, para você desenhar política pública. Então, você levar para dentro dessas bases de dados informações georreferenciadas ajudam a entender melhor o seu próprio território. Exato. E a entender aonde que tem mais demandas, aonde tem menos demandas, quais são as demandas em um determinado local, entender as disparidades que tem internas, né, no território urbano. Eu acho que é fundamental, além de que você ter isso pode melhorar a arrecadação pública, para você ter um controle melhor da arrecadação de impostos. Então, bases de dados georreferenciadas com o uso de sistemas, seja de cadastro único, de bases de cadastro imobiliário, são super importantes. Sim, a Andrea falava nas camadas, Érico, em alimentar as camadas. E a questão, assim, como tu enxerga, eu acho que daí a gente vai mais a fundo, como tu enxerga a questão do cadastro, assim? Tu acha que a gente consegue alimentar o cadastro só? Tu falaste em quem fica com os dados, né? Tu entende que é sempre a administração pública. Mas quem vai alimentar os dados? Como vão ser alimentados? Porque são várias camadas, né? Nesse cadastro territorial multifinalitário eu tenho o geopolítico, mas eu tenho outras, né? Outros dados, outras camadas. Como tu entende que seria mais adequado a alimentação desse cadastro? Eu acho que tem que ser a partir do que a prefeitura vai entendendo como necessidade para fazer a gestão. Quais são as camadas que eu vou ter que ter, né? Então, eu acho que depende de entender qual é a necessidade da gestão pública municipal. Uhum. E aí, a partir disso, se você buscar, né, incrementando essas camadas para poder permitir fazer o cruzamento de dados e de informações que me deem uma resposta mais adequada. E aí a responsabilidade é de quem? Eu acho que é de toda a prefeitura, sabe? Uhum. É de toda a prefeitura pensar para saber aonde estão os meus serviços de saúde, como isso se integra com os meus serviços de educação, por exemplo, como isso se integra com a arrecadação pública de ISS ou de IPTU. Então, as próprias secretarias podem identificar qual é a necessidade de informação que se ajudaria a desenhar uma política pública mais adequada para aquele território, e aí incrementando, colocando essas camadas diferentes. Uhum. Aqui tem outra pergunta, deixa eu só conseguir, se eu consigo acessar a pergunta. Alguém fez uma pergunta. A Andrea elogiou perfeitas as colocações. Foi isso. Obrigado. Eu te falei que a Andrea usou, né, os teus trabalhos, os teus artigos na dissertação de mestrado dela. E sim, eu queria que tu aqui falasse desse quadro aqui que eu achei bem interessante também. Tá. Então, esse modelo que a gente está construindo para fazer diagnóstico das cidades inteligentes brasileiras, ele tem como se fossem dois módulos, né?
tem o módulo do desenvolvimento sustentável nas 3 dimensões, meio ambiente, economia e sociocultural, e as capacidades institucionais que a gente deu essa passada, acabou de falar um pouco, né? Então, aí agora a gente volta a falar das 3 dimensões, que são as dimensões do desenvolvimento sustentável. Então, além de pensar nas capacidades da gestão pública municipal, é buscar indicadores que agreguem várias áreas da cidade, diferentes áreas da cidade, para entender como eu estou e aonde eu estou enquanto cidade. E aí esse quadro aí é o quadro que a gente tem, que a gente construiu, priorizando alguns tópicos, né? A gente sabe que não essa lista que está aí não é extensiva, ela não é Exaustiva, Ela não exaustiva, esgota, né? ela não esgota, tem muito mais, mas eu acho importante destacar, essas são as principais, eu pelo menos entendi assim. Isso, exatamente. Ela não é exaustiva, a gente sabe que poderia colocar muitas coisas mais, mas a gente tem, primeiro, até a limitação de dados das cidades, então conseguir dados para 5.570 municípios brasileiros, para permitir que a gente faça uma comparação igualitária entre todos, né? Isso já é uma restrição que a gente encontra. Sim. Então, aí a gente elencou quais seriam os tópicos principais para serem observados na cidade, né, nessa questão do desenvolvimento sustentável. E aí cada uma cada uma das dimensões, elas têm esse conjunto de tópicos que foram elencados e um conjunto de indicadores para medir esses tópicos. Então, a gente pega, por exemplo, lá no econômico, a dimensão econômica, água e esgoto. E aí a gente vai ver indicadores sobre a cobertura de acesso à água tratada na cidade, a cobertura de coleta de esgoto na cidade, que são questões primordiais para ter um saneamento básico adequado, né? E aí tem outros tópicos também. Aí, nessa dimensão, a gente elenca, são 10 tópicos elencados, né? Com 31 indicadores para medir as cidades, como a cidade está, fazer um diagnóstico como a cidade está. Aí entra dados abertos também, que a gente acabou de discutir bastante, né? Então, além de ter o dado para a prefeitura, mas é liberar o dado também para que a cidade outros atores possam utilizar esses dados. Uma questão que é super importante e que a gente não consegue falar de cidade inteligente ou de transformação digital se a gente não falar da infraestrutura de conectividade. Então, qual que é a infraestrutura de conectividade da cidade, o acesso à banda larga, como é que está, o acesso à banda larga móvel, como está. A gente sabe que no Brasil existem cidades que estão bem, até relativamente bem nesse quesito, né, de infraestrutura de conectividade, mas a gente tem muitas regiões ainda que carecem dessa infraestrutura, né? E isso é primordial, levar para diminuir a exclusão digital e para diminuir essa desigualdade territorial que a gente tem. Então, pensar em infraestrutura de conectividade é essencial. Exatamente. Por isso a importância das antenas, né? Inclusive do licenciamento das antenas. Isso é uma questão que os municípios vão ter que enfrentar, né? Sim, sim. É um dos indicadores, inclusive, que a gente tem, né, no modelo, entender qual é o número de antenas que tem no município. É uma das questões que a gente coloca. A gente sabe que talvez não seja a responsabilidade do município implementar as antenas, porque isso quem faz são as empresas de telecom, né? De telecomunicações. Mas pensar na legislação, como melhorar a legislação, É isso que eu noto. Bom, aí continuando nesse tópico, a gente abarca também a questão de inovação na cidade. Medir inovação é uma coisa bastante complicada, né? Porque primeiro definir o que é inovação na cidade, como medir Tradicionalmente, os indicadores de inovação são aqueles que, assim, qual que é o percentual de investimento numa cidade
para pesquisa e desenvolvimento, porque pesquisa e P&D é fundamental para gerar inovação, né? Sim. Mas são informações difíceis de coletar. Então, a gente, nesse caso aqui, a gente está olhando para ações que a prefeitura faz para a inclusão de empreendedores, para o fomento de capacidades individuais também, formas de financiamento que a prefeitura disponibiliza com esse foco de transformação econômica e oportunidade de desenvolvimento de economia criativa e outras coisas. Que interessante. Na verdade, essa metodologia ela é um passo a passo para o diagnóstico e para a escolha, né, da administração pública nas políticas públicas. Sim, exatamente. O foco, assim, essa é uma coisa que a gente sempre fala, né? Essa metodologia a gente não quer gerar um ranking de cidade inteligente. Exato, exato. Não quer colocar lá qual que é a primeira e qual que é a última. O que a gente quer é oferecer diagnósticos que possibilitem um desenho de política pública. É isso que eu achei o diferencial do teu trabalho, Érico, em mostrar caminhos e guardadas as características próprias de cada município. Não fazer o ranking, mas fazer essa abertura, assim, para que o município enxergue, né, o que ele tem, né, quais os potenciais. Porque o que a gente precisa muito é a metodologia, não adianta, né? Se chegou num nível 2020, é que se não houver metodologia, não chegaremos a lugar nenhum. Sim, sim. Se conhecer, né? Enquanto a gente que eu já falei várias vezes isso, mas a gente volta a repetir de novo, é conhecer quais são as demandas e as necessidades locais e a partir disso desenhar as políticas mais adequadas para aquele contexto, para aquela realidade. Exato. E aí, assim, seguindo aqui nesses tópicos, né, a gente tem outros na área de economia, como resíduos sólidos, olhar para também coleta urbana de resíduos sólidos, olhar para quais são os serviços online da prefeitura, dentro de sistemas de tecnologia para gestão urbana, a gente coloca, inclusive, essa questão das bases de dados georreferenciadas, os sistemas de informação georreferenciada. Pensar no transporte, né, que para a mobilidade da cidade e entender como que está a urbanização das vias públicas. Aí depois a gente vai para o meio ambiente, que é a outra dimensão, que é super importante também. Todas elas têm a mesma importância no modelo, não tem diferença de peso, qual é a mais importante ou menos importante, todas têm a mesma importância. E aí a gente volta a falar de água e esgoto, por exemplo, mas a gente volta com uma perspectiva de indicadores diferentes. É assim, qual que é o volume de esgoto que é de fato tratado, porque às vezes tem coleta, mas não tem tratamento do esgoto, e isso gera impacto ambiental, né, enorme na cidade, e para as pessoas também. Pensar nas áreas verdes, na proteção das ações de proteção de área verde na cidade, medições de qualidade do ar e voltar também a falar de resíduos sólidos, mas com uma perspectiva assim de políticas de coleta seletiva, de reciclagem. E o último tópico, que é o sociocultural, pensar nesses serviços públicos e urbanos que para melhorar as condições de vida na cidade. Então, acesso desde a equipamentos culturais até a promoção de ações culturais na cidade, a educação, que a gente sabe que é fundamental também, então desde a educação formal, educação básica, até a formação para essa sociedade do conhecimento e sociedade da informação que a gente fala, né? Preparar as pessoas para utilizar a tecnologia da informação, e aí isso envolve a inclusão digital e o letramento das pessoas para saber usar a tecnologia. Pensar em inclusão social, na participação das pessoas, como a gente já comentou antes, né? As formas de participação pública que são disponíveis no município, saúde e segurança pública, que a gente sabe que são também temas primordiais nas cidades. Perfeito. É bem abrangente mesmo, né, Érico? Sim, sim.
A gente pegou, né, várias áreas da cidade, então dá para ter um panorama geral de várias áreas da cidade para a gente entender como é que está. Então a gente tem aí, e aí no total, assim, no modelo a gente tem 73 indicadores que cobrem essas três dimensões e tem uma quarta área que a gente chama de caracterização, que está em cinzinha, que ela não é utilizado para, a gente não utiliza para fazer ranking, atribuir nível de maturidade, mas é para descrever melhor a cidade. Então, é o porte, entender qual é o tamanho do município e quais são as características, né, mais sociodemográficas para a gente então entender que tipo de município está em cada um dos níveis de maturidade. Que interessante. Eu fiquei encantada com essa metodologia quando tu apresentaste. Eu assisti pela primeira vez e daí eu já quis trazer para cá. E que bom que ficou assim nesse primeiro mês, nessa primeira semana do mês da advocacia, que agosto é o mês da advocacia, Érico. Então, assim, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu podia ficar o dia inteiro falando sobre o teu trabalho. Eu gosto muito dessa temática e dessa abordagem que tu fazes. Eu queria te pedir para, então, transmitir uma mensagem final para a advocacia, porque a procuradoria, então, é a advocacia municipal. A tua mensagem para os advogados no mês da advocacia, como eles poderiam se preparar e o que eles precisariam se apropriar para entender melhor a questão das cidades inteligentes e de toda a metodologia de análise do... Tá, legal. Eu acho que eu gostaria de deixar duas mensagens. Uma é para as procuradorias municipais, para os advogados que trabalham com a área jurídica dos municípios, mas eu gostaria também de deixar para os prefeitos e para os gestores públicos municipais, que também serve para os advogados. Então, essa metodologia toda, ela vai estar em breve disponível numa plataforma online, em que as prefeituras vão poder entrar, se cadastrar e acessar e preencher, inclusive, informações e para ter esse diagnóstico. Então, primeiro eu deixo assim, o convite para que, em breve, quando a gente tiver essa plataforma disponível, as prefeituras busquem, né, e vocês, enquanto da área jurídica, também fomentem isso no município para que as prefeituras entrem e façam o preenchimento, o cadastro, para ter acesso à informação. Então, vai ser uma plataforma que vai estar disponível com gráficos, já com as análises feitas, que vai ser super legal. Então, a primeira mensagem é isso, a gente ficaria muito feliz de ter o engajamento de vocês para aderir a essa metodologia de diagnóstico. Que bom. A segunda, a gente vê que o uso de tecnologia nas cidades, a questão de inovação, às vezes gera muita insegurança nos gestores públicos municipais. Como fazer contratos, como tratar com os fornecedores, não é um objeto tradicional de compra pública, como, por exemplo, uma obra. Então, você tem outras características que precisam ser observadas nesses contratos de compras públicas. Então, um papel que eu vejo que é super importante para as procuradorias, para os advogados que trabalham com a área jurídica dos municípios, é garantir uma segurança jurídica para esse processo de inovação. Então, é tentar se apropriar um pouco de conhecimento sobre tecnologia, sobre inovação e como desenhar formas de garantir uma segurança jurídica maior para os gestores públicos municipais. E isso eu acho que é um pilar também no município para ele conseguir avançar no processo de transformação digital. Perfeita colocação. Eu acho que assim, ó, encerrou com chave de ouro, porque eu também acredito muito que a Procuradoria a estrutura da Procuradoria é um pilar para que as gestões possam entender melhor as necessidades da cidade e fazer as melhores escolhas. Então, as escolhas com segurança jurídica. Ficou
Perfeito, Érico. Eu fiquei muito feliz da tua participação aqui, dessa nosso contato, dessa entrevista, do teu trabalho e poder divulgar para os meus colegas, divulgar aqui na PGM Ambiental. Eu só quero encerrar porque eu fechei aqui e agora eu não consigo ver os comentários, mas eu quero pedir, eu quero o Fernando dando parabéns. Jaguará do Sul vai se engajar, vários recadinhos aqui. Eu fico muito feliz porque eu sei que é muito importante para nós que trabalhamos na Procuradoria, trabalhamos pela cidade, né? Os advogados da cidade. O Fernando perguntou se a metodologia já está disponível e tu acabou de falar, então eu acho que ficou bem atendido os comentários, que eu fechei para tu aparecer melhor, mas Tá? bom, a live vai cair daqui a pouquinho, mas eu quero te agradecer novamente pelo teu trabalho, pela tua pesquisa, pela tua apresentação. E com certeza vão me pedir esse material e eu já peço a tua autorização para divulgar o teu trabalho e esse esquema colorido que eu acho tão divertido de entender. Muito obrigada, Érica, pelo É, teu trabalho. eu que agradeço novamente a oportunidade de divulgar o trabalho. Eu acho que para a gente que faz pesquisa é muito gratificante ver o trabalho ser utilizado. Assim, a gente tem dois momentos que são gratificantes. Quando a gente termina um trabalho de pesquisa como esse e depois quando a gente vê as pessoas utilizando. Então, eu vou ficar muito feliz. Eu acho que a equipe toda do CTI, de pesquisadores que a gente é uma equipe de 10 pesquisadores lá, todos vamos ficar muito felizes de ver esse modelo sendo utilizado para fazer diagnóstico de cidade inteligente no Brasil. Que perfeito. Bom, então eu agradeço a todos os 10 pesquisadores em teu nome, esse trabalho desenvolvido. E eu tenho certeza que a gente vai continuar falando mais sobre ele. Já te convido para uma outra oportunidade e a gente vai ficar em contato. Muito obrigada. Tá, eu que agradeço e fico à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo também, sempre estou super aberto. Que bom, muito obrigada. Bom, todo mundo que participou, eu agradeço muito. Ela já vai cair, eu sempre fecho antes de cair, porque senão eu não consigo gravar. Mas eu dou um bom dia, então. Um bom fim de semana a todos. Tchau, Érico. Obrigada. Tchau.